A gente está aqui falando do novo de Deus. E essas palavras de João Batista, elas caem de uma maneira poderosa dentro do meu coração, porque ele está me dando chaves para entrar no futuro que Jesus criou. Primeiro eu queria falar um pouquinho dele. João Batista, por si só, ele já representa o novo de Deus no seu tempo. Os teólogos concordam que antes dele houve um silêncio profético de mais ou menos 400 anos na face da terra. Não se sabe se foi Deus que não falou, não se sabe se foi as pessoas, se não teve ninguém para ouvir o que Deus falou. O que se sabe é que não há registro de palavra profética por 400 anos. E a própria Bíblia diz que na falta de profecia o povo perece. Esse povo de Israel, antes desses 400 anos, eles tinham vivido algo parecido com um avivamento na sua identidade, na sua cultura. Porque eles foram exilados para a Babilônia por causa de ter abandonado o Senhor. Depois de 70 anos, Deus concede favor e eles começam a voltar para Jerusalém, contra a cidade destruída. E através de homens como Neemias e Esdras, eles começam a reconstruir a cidade, mas não só isso, eles começam a restabelecer o culto ao Senhor. Então aquele povo que antes estava completamente desviado de Deus, e que depois disso tinha sido exilado para a Babilônia, agora está voltando querendo aprender como é que se adora a Deus de novo. E estão reconstruindo o templo e cantando, e os sacerdotes estão ensinando a lei, os levitas estão ensinando a lei. É nesse contexto que aparece aquela frase que muita gente colocou no carro: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O povo está encorajado, eles voltam a adorar a Deus, e sabe o que? O coração desse povo acende, essa é a nossa identidade. Mas cara, de uma maneira assustadora, existe uma tendência humana para tratar as coisas divinas como ficando normais e se tornando até ordinárias. Você vai perceber que os últimos profetas do Antigo Testamento estão denunciando que esse povo está oferecendo um culto de qualquer jeito para Deus. Ou seja, mesmo num cenário como esse. Então vem um silêncio de 400 anos. E agora, quando o Novo Testamento começa, Israel está debaixo de novo de um jugo de uma nação estrangeira, e agora é o Império Romano. Mas de uma maneira interessante, apesar de eles estarem dominando aquela terra, eles permitiram que o culto do Senhor continuasse. Eles não destruíram o templo, os sacerdotes continuam com o seu ofício, continuam tendo culto. Então os judeus se apegaram a isso com unhas e dentes, e nisso nasce o judaísmo. Aparecem os fariseus, aparecem os saduceus, é a primeira vez na Bíblia que eles aparecem. Num contexto que parece uma mesmice danada, um belo dia tem um sacerdote chamado Zacarias, que ele entra no templo para oferecer incenso ao Senhor, era o turno dele. E de repente, sem aviso prévio, cara, apareceu um anjo diante dele. Eu gostaria de um pouco de emoção nessa hora. Apareceu um anjo diante dele. Cara, 400 anos que não tem registro de nada do céu acontecendo na terra. De repente, sem aviso prévio, tem um anjo aparecendo dentro do templo de novo. Ou seja, Deus está fazendo algo de novo, amém? Ele não esqueceu de nós, Ele está se movendo de novo. E a mensagem que o anjo tem para Zacarias é a respeito da sua casa. Ele diz: Zacarias, você vai ter um filho. Cara, isso é demais para ele, porque aquele Zacarias era avançado em dias, ou seja, ele era bem idoso, sua mulher também, e além disso ela era estéril. Ele diz: vocês vão ter um filho, e ele vai ser grande diante do Senhor, e ele vai trazer o coração do meu povo de volta para mim. Até que o anjo fala uma coisa interessantíssima, ele diz assim: e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Espera aí, cara. Mulheres estéreis terem filhos na Bíblia já tinha acontecido inúmeras vezes. Agora, alguém já nascer cheio do Espírito Santo de Deus, isso é algo inédito. É algo totalmente novo acontecendo. E João Batista nasce, e ele é, como disse a mensagem do anjo, só que ele cresce no deserto. O interessante é que um filho de um sacerdote, provavelmente seria um sacerdote, serviria no templo, botaria uma roupinha de sacerdote, comeria comida de sacerdote. O que acontece é que João Batista cresce nos desertos. João Batista usa uma roupa de pelo de camelo, usa um cinto de couro, e ele come mel e gafanhoto. Ou seja, eu fico imaginando os amigos de Zacarias falando para ele: ô Zaca, deu ruim esse cara aí, hein? Teu filho é estranho. Acontece que o novo de Deus, cara, ninguém controla. O novo de Deus está possuído pelo Espírito Santo.
E a unção na vida dele é inegável. Ele carrega uma mensagem que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero que você perceba que a mensagem de João Batista é: arrependei-vos. Amém? Ele disse: eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas arrepender por quê? Ele explica então por quê. Porque está chegando algo novo. E você vai precisar estar pronto para entrar nele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu amo o novo de Deus, porque o novo de Deus carrega novidade dentro de si. João Batista é a bola da vez, ele é a novidade que está acontecendo em Israel. As pessoas estão vindo até ele de todas as regiões para serem batizadas no Jordão. E isso é um baita de um sinal de um avivamento, quando você vê gente de outras localidades se movendo para um lugar e entendendo: Deus está fazendo alguma coisa ali. Então, quando toda a atenção está em João Batista, e ele é o novo de Deus, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando o novo de Deus chega, ele carrega promessa, ele carrega algo que, cara, nada como você ter uma visão de futuro, para que você possa se apegar, então você caminha para ela. Isso é um viver profético. É para isso que serve uma palavra profética. O profeta, ele é usado por Deus para te mostrar um pedacinho do futuro. E te dizer: é isso que Deus preparou para você. Se você crer, se você se alinhar, é lá que você vai chegar, cara. Os pensamentos dele são mais altos do que os meus. As intenções dele são boas a meu respeito. Então, o novo de Deus, ele é carregado de vida. E eu não quero ficar fora desse lugar que Deus preparou para mim. Amém? Aí vem Jesus, cara. E Jesus é o próprio futuro vindo ao nosso encontro. Agora, eu preciso entender que quando Jesus se manifesta na minha vida, quando a gente tem um encontro com Deus, eu já falei isso, mas eu vou só repetir. Ele não quer simplesmente consertar as besteiras que eu fiz, para me tornar um cara legal. Não, ele me propõe um futuro que ele criou para mim. E há um convite feito, há uma porta que se abre. É aqui que eu queria mastigar um pouquinho a respeito de arrependimento. Porque quando João Batista fala de arrependimento, ele fala de batismo junto. Percebe? Eu batizo vocês com água para arrependimento. Se eu perguntar de bate pronto para vocês o que é batismo, a maioria me diria: isso não está errado, é um novo nascimento. Amém? Mas você concorda comigo que você estava vivo quando você nasceu de novo? Então, para você nascer de novo, é necessário que algo morra antes. O arrependimento, ele é deixar morrer, para que você possa viver. E a velocidade com a qual a gente morre e ressuscita nesse batismo é violenta. Não dá nem tempo de fazer velório, não dá tempo de nada. Porque quando você decide deixar uma vida velha, ela morreu e você entrou numa vida nova. Não é a respeito de ficar negociando com uma vida velha para ver se ela se converte e você traz ela junto para dentro do seu futuro e faz uma versão gospel de quem você era e você se torna o ex alguma coisa. Não. É a respeito de você deixar morrer do lado de cá e passar para o lado de lá completamente vivo e novo, dentro desse futuro que Deus criou para você. Há inúmeras figuras de batismo na Bíblia. Por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito, eles têm que atravessar o Mar Vermelho. Essa é uma figura de batismo. Ou seja, o povo escravo morreu do lado de cá, um povo livre apareceu do lado de lá, porque é isso que o batismo faz. Você nunca mais vai ser o que você foi antes. Eles chegam no deserto, mas a promessa não é o deserto, a promessa é a terra prometida. Em determinado momento, Moisés manda 12 espias para ver a terra prometida. 10 deles voltam murmurando com parecer desfavorável, que contaminou todo o povo e todo mundo desanimou, até que Deus deu um decreto: essa geração incrédula não vai herdar a terra que eu tenho para eles, os filhos deles é que vão. Então por 40 anos aquele povo fica dando volta no deserto até que aquela geração morresse. Quando chegou a hora, eles têm que atravessar o Jordão, ou seja, é mais uma figura de batismo. O povo incrédulo morreu do lado de cá, um povo que crê passou para o lado de lá. Amém?